a digitalização do setor hoteleiro e a influência da análise de dados nele. Eu sou Bruno Lauter-Jung e estou apresentando o The Inside Talk. Fábio, queria agradecer a sua participação comigo aqui hoje. Vai ser um prazer bater esse papo com você. Primeiramente, obrigado, Júnior, por estar aqui com você. Eu acho que vai ser enriquecedor o nosso bate-papo hoje. Perfeito. Eu queria entender primeiro porque, voltando um pouco no tempo, a pandemia influenciou muito diversos setores. E como que o setor hoteleiro foi e se sobressaiu pós-pandemia, né? Você vê que é uma coisa muito importante a pergunta sua, porque quando a gente fala em pandemia parece que faz muito tempo, não foi ontem, né? Isso é muito importante. Eu acho que fez com que os hotéis realmente revisassem toda a parte de tecnologia. Isso foi muito importante. Eles perceberam o quanto a digitalização e automação dos seus processos agilizaria toda a sua operação e customizaria realmente seus custos, porque eles realmente viram que, imagine um hotel fechado, né? O quanto custo seria para manter isso. Toda a parte operacional, toda a parte de serviço foi muito importante mesmo, acabou dando uma visão muito ampla para o setor. Perfeito. Já dando uma introduzida na questão de análise de dados, principalmente a inteligência artificial, né? Eu queria saber de você como que essas duas tendências, de certo modo, somadas, entregam uma boa experiência ao hóspede, né? Tá, a gente pode começar falando de uma coisa muito importante. Quando a gente hoje, a SkyOne, nós entregamos para o cliente uma jornada de dados, a gente realmente entrega para ele uma outra parte, a gente faz um passinhos para trás. Por exemplo, a gente começa a falar para ele, você já está hoje rodando uma plataforma de cloud? Uma plataforma com infinitas possibilidades, e a gente consegue trazer o que para o cliente? Primeiro, levar ele para uma jornada de cloud. Com isso, a gente entrega para ele toda a parte de segurança. Isso nós conseguimos fazer. Conseguimos tirar do cliente toda a parte que a gente fala hoje também, que é uma tendência na hotelaria, que é a parte ecológica, de você não ter muita mais coisa rodando dentro do seu hotel, não somente o sistema. Então, nós trouxemos esse cara para dentro da cloud. Nós entregamos a parte de segurança e nós integramos, e antes de falar de dados, nós temos uma plataforma de integração ainda. Nós conseguimos integrar todos esses dados. E aí sim, nós mostramos para esse cliente o que ele vai fazer com esse dado. Esse é um ponto muito importante. Então, nós entregamos para ele essa plataforma, mostramos para ele realmente como alimentar esses dados, como fazer toda a integração, porque hoje um sistema na hotelaria, que nós estamos falando que é o PMS, que é utilizado, esse sistema ele tem trilhões e trilhões de integrações que precisam ser feitas. E isso hoje nós resolvemos na nossa plataforma de dados. Perfeito. E você mencionou essa questão de como utilizar o dado. E como que o setor pode utilizar esse dado de uma maneira o dado, como a gente fala do dado hoje, todo mundo começa a falar da ideia de um business intelligent. Então você fala, o cliente hoje, ele quer colocar uma plataforma de data view rodando dentro do sistema dele, e ele consegue hoje, numa forma natural que é feita no mercado hoje, ele consegue ver um único sistema dele só. E ele consegue conectar isso com data view de uma determinada solução, ele consegue fazer isso numa planilha, ele consegue fazer isso em arquivos. A nossa plataforma faz isso de uma forma diferente. Eu consigo conectar a nossa plataforma em todos os sistemas, o ecossistema dele, isso é muito importante, e eu consigo fazer essa conexão. Então, com essa conexão, eu consigo mostrar para ele a diferença dele ter um BI, que é um Business Intelligence, onde ele vai fazer um drill down, que é realmente na operação, porque não adianta ter uma tela linda com um monte de dashboard, um monte de KPIs, eu não sei o que eu vou usar. Isso é muito importante. Você tem que mostrar para o cliente o quê? O que ele vai fazer de tomada de decisão com aquele KPI. Isso é importante. Então, a gente tem que ver um drill down, que eu falo para ele, que é numa camada de BI. E um outro ponto que a gente mostra para o cliente, isso mesmo, somente na SkyOne, a gente começa a mostrar para ele também um Publish Intelligence, que a gente chama de top-down. Um exemplo disso, tá? Um exemplo bem prático. Quando hoje nós temos em São Paulo muito hotel de negócio. E você vê que tem um hotel de negócio que tem salas de evento. Então você vê, tá tendo um evento naquele hotel, e ao mesmo tempo que tem um evento naquele hotel, muitos dos hóspedes estão em outros hotéis. Eles não estão naquele mesmo hotel. Então você imagina, se a gente não tiver uma ferramenta integrada, como que eu vou saber na área de eventos que eu vou ter um evento naquele local, naquele dia, e eu conseguir publicar, pegar daquele público e trazer ele para hospedar no meu hotel? Então eu consigo fazer isso acontecer na nossa plataforma de dados. E eu consigo mostrar para ele um ponto muito mais importante. Se aquele hotel é o meu destino, você vê, São Paulo é um destino de vários eventos. Então eu tenho que ver se o meu hóspede está vindo para uma OTA, ou seja, para um Book, para um Decolar, para uma CVC, qualquer agência, ou ele está vindo para o meu hotel porque o hotel é o destino.
Então a gente começa a mostrar isso para ele. Então aquele hotel ele é o destino. Então isso nos hotéis de negócio. E aí a gente pega uma pessoa que passa 2 dias, 3 dias no hotel, a gente começa a falar por rede, então eu não tenho somente um hotel. Então eu tenho um hotel de negócio em São Paulo, mas eu tenho um hotel de lazer em Foz do Iguaçu. Então eu consigo falar para aquele cliente, olha, que você se hospedou aqui no nosso hotel de negócio, mas nós temos em Foz do Iguaçu e você acabou de ganhar uma diária, você acaba ganhando, nesse ponto, fidelizar esse cliente a curtir os outros hotéis da rede. A gente consegue transformar isso assim, dessa forma. Perfeito. E a inteligência artificial, ela tem entrado como no meio disso tudo? Então vamos colocar um exemplo também nesse caso, né? Você vê... a gente não entra somente na parte... Eu acho que a parte da inteligência artificial ela tem que ser bem utilizada como nós estamos mostrando para o cliente. Você vê, para uma inteligência artificial ser sobrecarregada e carregar, a gente precisa de dados. Então, nós estamos alimentando os dados, mas nós temos que saber os dados corretos. E a ideia é toda trabalhar com eles, seguindo... Você vê, a hotelaria, eu gosto muito do setor hoteleiro porque ela segue muitas regras importantes. Por exemplo, o Marco Civil da internet, a parte de LGPD. Então, e os dados dela, querendo ou não, tem muito dado no hotel. Quantas pessoas estão querendo consumir esses dados? Vamos colocar isso num ponto importante. Então, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial nesse ponto? Um exemplo bem simples. Se eu tenho um hotel de lazer e agora em outubro, se eu não me engano, eu tenho a semana de saco cheio das escolas, que é 1 semana, 2 semanas, né? Então, eu faço uma campanha na minha base, trazendo essa família para dentro do meu hotel, tanto pode ser nesse hotel de lazer. O que eu quero dizer com isso, cara? Eu consigo começar a fazer um trabalho da onde ele vem, quem é esse hóspede, se ele vem para uma OTA, se ele vem para uma agência, se ele é um hóspede da casa. Então eu consigo ver realmente sobre esse trabalho. Eu consigo montar dentro dessa campanha que eu vou entregar para ele, olha, cara, a gente vai ter aqui um evento num parque, a gente vai ter um lazer, a gente vai ter passeio, a gente começa a montar para aquelas crianças, vão falar que vão estar dentro do hotel, eu consigo fazer todo esse passo e eu consigo também entregar brindes, entregar para eles um all inclusive e montar um trabalho onde eu vou aumentar a minha diária. Eu vou aumentar minha diária, eu vou aumentar a minha taxa de ocupação e eu vou fazer uma campanha bem específica com ele, de qualquer maneira ali, dentro desse trabalho. Feito isso, cara, eu vou ter ali realmente um trabalho forte de que eu trabalhei e eu consegui trabalhar esse caso, eu fiz um ponto, eu consegui uma taxa de ocupação de 80%, fazendo várias campanhas e trabalhando muito forte esse cliente. O que a gente vai falar sobre isso, cara? Se eu fiz isso em outubro de 24, a pergunta seria, quando eu estiver lá em 25, o que eu fiz para atingir o meu objetivo em 24? Então a IA, ela começa a trabalhar com isso. Ela começa a trabalhar dessa forma. Então isso é importante para o hoteleiro. Ele precisa saber o que ele fez no passado. E quando eu falo de dado no top-down, ele se torna também bem importante onde eu posso usar IA. Eu tenho um hotel em São Paulo que eu tenho uma taxa de ocupação em 50%. Eu quero aumentar essa taxa de ocupação para 80%. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Novamente, vamos pensar no caso, cara. Eu vou ter que colocar mais vendas nas OTAs. Eu vou ter que fazer pessoas ligando para esse cliente, para os clientes na rua. Eu vou fazer equipe de vendas, fazer tudo isso. Então, imagina, eu começo a entrar dentro do processo. Porque, cara, beleza, eu coloquei mais apartamento para vender na Book, coloquei mais apartamento para vender na Decolar, na CVC, chamei a parte de vendas e eu coloquei a minha diária eu estou querendo atingir de 300 para 400. Cara, eu não posso esperar chegar no final do mês para saber se eu vou atingir esse objetivo. Eu tenho que saber isso antes. Eu tenho que receber uma informação dizendo, olha, no dia 10, olha, o risco de você não atingir o objetivo de 10% de ocupação, de 30 ou de R$400 na diária, é 50%. Então a gente já começa a fazer o hoteleiro a pensar, não esperar o que vai acontecer no final do dia. Outra aplicação que diversos setores têm utilizado da inteligência artificial é direcionada já no atendimento específico ao usuário, ao cliente, né? Seja no chat, o chat já funcionando, seja chatbot, ou até mesmo uma IA generativa. Eu queria saber de você se essa tecnologia já existe no setor hoteleiro, se ele já tem utilizado, se é aplicável. Hoje existe, mas ainda não numa escala tão grande. Não, por quê? O que acontece muito no setor hoteleiro, e nós estamos trabalhando isso muito na SkyOne, é a integração.
Porque hoje os sistemas que nós temos, os legados, eles não são sistemas hoje que nasceram com as integrações prontas, com APIs, como alguns novos já estão nascendo. Então, hoje, o maior problema do hoteleiro é integrar. O maior problema é integrar. Não é somente um chatbot, eu falo de um próprio CRM. Ele tem a dificuldade de integrar. Então, hoje o que nós estamos fazendo com a nossa solução de hospitalidade? Entregando para o cliente esse processo. E aí sim, nós estamos incentivando empresas que têm soluções, por exemplo, chatbot. Nós temos alguns parceiros que nós estamos auxiliando eles a integrar. Então, não só nesse caminho, mas já tem alguns já utilizando até mesmo robôs, que é uma coisa que tem lá fora, mas já não tem no Brasil ainda. Né? É muito pouco que está tendo nesse ponto. E você fala da parte de automação também, que nós estamos trabalhando com a nossa plataforma de integração. Como você considera o nível de maturidade do setor? Você acha que hoje o setor hoteleiro já dá para ser considerado um setor digitalizado? Não, ainda não. A gente fala que a grama está alta ainda. Temos uma grama para cortar e isso é muito importante colocar. Nós estamos falando hoje de um mercado de mais ou menos 10 mil hotéis, vamos colocar assim, onde para você ter uma última pesquisa, nós estamos colocando que 30% desses hotéis estão trabalhando com bandeiras administradoras de bandeiras, né, que nós temos no mercado. E você vê isso, esse ponto já está bem grande, mas os outros 70% são hotéis independentes ainda. Então, nós temos um alto muito ando para queimar ainda e para cortar. O que você acha que falta para esses hotéis para entrarem nesse processo de digitalização e, de fato, usufruírem de tudo que a tecnologia tem para entregar? Hoje, o trabalho maior que nós estamos fazendo é muito importante para o setor. O setor veio agora da pandemia. Isso é muito importante, como você colocou no início. Ele veio de uma pandemia. Esse setor está crescendo e está investindo. E tem muita coisa ainda a fazer nesse setor. Eu vejo que o que está faltando ainda um pouco ainda nesse trabalho são as empresas como a SkyOne, né, que realmente não tem várias SkyOne para poder realmente atender uma demanda dessa forma que temos no mercado. Hoje a SkyOne vem atendendo muito forte. Hoje nós temos aí uma quantidade significativa de hotéis e bandeiras no nosso ambiente. O que a gente imagina? A gente imagina que com vários... Hoje o nosso trabalho, essa equipe de marketing, tem um backlog grande de cases para ser mostrado. E o mercado está precisando disso, mostrando realmente que alguns cases nós já publicamos alguns cases no mercado, mas nós temos muito ainda para mostrar e eu acho que isso vai fazer a diferença. Fábio, hoje diversos setores se preocupam com relação à cibersegurança e proteção de dados. É um nível de ataque crescendo, o atacante cada vez mais especializado, né, inovando no ataque, de certo modo. Como que você vê a maturidade do setor para essa questão? Olha, cara, eu tenho até uma coisa que eu falo com o hoteleiro, né? Eu falo muito isso. Eu recebi uma ligação uma vez do cliente, ele falou, pô, Santana, o nosso hotel foi atacado e apareceu uma mensagem aqui que os nossos dados foram hackeados. Pô, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu pagar, você acha que ele devolve nossos dados? Aí eu falo para ele, cara, vai depender da índole do bandido. Se a índole for boa, ele devolve. Se a índole for ruim, ele não devolve nada. Então, o que eu quero dizer com isso, cara? O mercado hoje está realmente preocupado. A SkyOne também nós temos uma plataforma de cyber security que nós estamos realmente, já tem isso já rodando na nossa plataforma. Nós pegamos essa mesma plataforma hoje e já estamos colocando ela dentro dos hotéis também. Tá? E nós estamos hoje fazendo uma campanha muito forte nos hotéis com a camada de segurança. Muito forte. E a adesão desses hotéis é grande? Você vê a preocupação deles com essa questão? Ou ainda você acha que precisa ser atacado para daí aprender? Você acha que ainda precisa? Eu acho que ainda precisa. Tem alguns sendo atacados para aprender. Esse é um jogo importante, o que está acontecendo. Porque é muito dinâmico. Quando a gente fala de redes, a gente fala novamente. Quando a gente fala de redes, a administradora já está com uma maturidade muito alta. Então já está muito bem a régua. Mas quando a gente pega muitos hotéis independentes, nós ainda estamos trabalhando muito essa ideia. E a generativa, propriamente, ela inovou, como eu falei. Os atacantes inovaram nos ataques, eles estão cada vez mais letais. Automatização dos ataques também. Então, é uma preocupação de diversos setores com relação a isso, a esses novos ataques, seja phishing, seja ransomware, o que for. Você acha que o setor está preparado para esse boom que
que a gente espera dos ataques? Não, eu vejo uma evolução, tá? Mas preparado 100% ainda não. Mas estou vendo uma evolução. Tem uma evolução, está em evolução ainda. Muita evolução. Uma outra questão também, falando um pouco de proteção de dados, foi a LGPD, né? Uma lei que já está operando no Brasil há um bom tempo. E aí, nesse quesito, você acha que o setor já está um pouco mais adequado? Está bem mais adequado. Legal. Nesse ponto está muito bem adequado. Está muito bem adequado na parte da LGPD. Os hotéis incorporaram e receberam esse recado, né, para falar a verdade. E é um trabalho forte, porque a gente vem acompanhando, além de estar fazendo um trabalho de aceitar. Foi feito vários eventos, né? Os hotéis fazendo várias campanhas internas, o procedimento interno, isso foi realmente levado, porque eles sabem o quanto de dados ele tem ali. Perfeito, Fábio. Chegando aqui para a parte final do nosso bate-papo, eu queria saber de você qual que é o principal desafio hoje tecnológico enfrentado pelos hotéis? Cara, eu vou colocar o ponto que você colocou ali bem importante. Um é trabalhar os dados. Realmente tem muito dado e como trabalhar esse dado. Eu vou colocar ele, não vou colocar como um number one, mas eu vou colocar ele como um principal. Essa é a informação muito importante. Porque você vê qual hotel que você não entrar hoje e você não tem que preencher uma ficha FNH. Qual hotel? Então é difícil chegar lá, não tem que preencher uma ficha. Aí você volta no hotel sem que preencher uma ficha. Então você imagina se isso já tivesse digitalizado, já tivesse hoje normalizado. Você não teria mais esse ponto. Então você vê que hoje essa informação é importante. Por que essa informação é importante para o hotel? Porque, novamente, ele não sabe qual é o destino. Aquele hotel é o meu destino? Entendeu? Ele não sabe. Então ele não sabe quem é o cliente, ele não sabe de onde aquele cliente veio. Então isso é muito importante, já começa por aí, ele precisa saber quem é esse cliente. E ele precisa saber nessa base para ele fidelizar esse cliente. Ele precisa entender isso. Então isso é importante. Acho que esse é um ponto que a gente pode colocar como um ponto importante para o negócio. E o segundo ponto é a parte de cibersegurança. Porque ele sabe o quanto de dados ele tem ali, cartão que ele tem ali, as informações que ele tem ali. Eu acho que esses dois são pontos principais para o hoteleiro. E quando a gente fala da inovação, e você fala de bot, você fala de até de uma experiência gastronômica, até isso já está sendo muito bem feito, né? Eu acho que está sendo colocado, está sendo trabalhado pelos hoteleiros, e é por isso que nós vamos estar participando agora de uma feira da Equipe Hotel, a maior feira de hotelaria, vai ser de 17 a 20 de setembro, aqui no Expo Center Norte, é a maior feira, e essa feira eu gosto muito dela porque ela leva inovação. Os maiores players estarão lá e nós da Sky One também. Perfeito, Fábio. Eu queria agradecer todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas da T-Inside. Muito obrigado. Muito obrigado.